E ouro, a gente está tendo uma valorização por vários motivos macroeconômicos, tá? Não sei se vocês estão acompanhando a situação que está lá nos Estados Unidos. Quem está acompanhando o que é que está acontecendo lá nos Estados Unidos, fala aí para mim no chat, quem é que está vendo o que é que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Porque isso influencia pra caramba, tá? Principalmente o preço do ouro. As coisas que estão sendo feitas lá estão influenciando muito o preço do ouro, por isso que a gente está vendo uma movimentação muito grande, né? Nos Estados Unidos, o que é que está acontecendo? A gente está tendo uma praticamente como se fosse uma preparação assim para um cenário de guerra, né? Ó, por exemplo, o Ruben falou que nem faz ideia do que é que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, só um exemplo assim do que é que está acontecendo. O Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos trocou de nome para Departamento da Guerra. Então aí, ó, o Vitor colocou aí, ó, possíveis guerras e instabilidade. Então, um cenário assim que é propício para guerra, propício para estabilidade. O que é que tende a acontecer? E isso aqui, pessoal, prestem bastante atenção. É trazendo um fundamento geopolítico, um fundamento macroeconômico que impacta o preço dos ativos. E aí a gente pode fundamentar, inclusive, as nossas análises com base nisso. O que é que acontece? Quando a gente está num cenário de guerra, de possível guerra, movimento de tensão, assim como aconteceu entre Rússia e Ucrânia. Inclusive aqui no canal tem um vídeo operando o ouro na época que a Rússia entrou lá na Ucrânia. Tem aqui um vídeo operando o ouro nessa época, que era inclusive quando o ouro estava batendo outro all-time high. Né? O que é que acontece? Quando a gente tem um momento de estabilidade política, mercado, DZ significa, IOB significa que marcou, DZ é Demand Zone, zona de demanda, IOB significa Order Block, né, uma região de interesse para a compra. Então, assim, quando a gente tem um movimento de tensão macroeconômica, tensão assim de guerra e etc., o que é que acontece com o mercado financeiro? As instituições, elas tendem a passar os seus ativos de risco, né? Tirar o seu dinheiro de ativos de risco, como por exemplo bolsa, como por exemplo as ações, como por exemplo a questão do Bitcoin, por exemplo, tirar a grana de cripto e colocar em ativos, entre aspas, mais estáveis. E quais são os ativos mais estáveis que a gente tem no sistema financeiro? São dois, tá? É ouro e dólar, que são vistos pelos institucionais como ativos de proteção. Então, dólar é um ativo de proteção e ouro é um ativo de proteção. Então, por isso, a gente pode ter sim uma valorização maior do ouro e também uma valorização do dólar, tá? Por quê? Aí, como é que a gente fundamenta isso, né? Se a gente voltar lá para o DXY, só para ver isso. Se a gente olhar lá para o DXY, qual é a tendência? Macroeconômica, geopolítica, que a gente teria uma valorização do dólar. Qual é a análise gráfica? Uma valorização do dólar. Então, assim, a gente alinha uma tendência macroeconômica a uma análise técnica, a uma análise gráfica, utilizando o Smart Money também. Então, vamos voltar aqui para o XAUSD, tendo entendido essa questão. A gente tem uma região de order block de 4 horas, que aí, para mim, seria uma região muito possível do mercado vir voltar a testar, caso ele queira fazer um movimento de continuação, né? Se a gente for olhar aqui no 2 horas, para ver o que é que está acontecendo, numa hora, tá? O que é que está acontecendo? A gente teve um movimento de quebra de estrutura. Como eu sempre falo para vocês, a tendência é que quando a gente tenha um movimento de quebra de estrutura de mercado, a tendência é que a gente tenha uma correção. E essa correção, ela pode acontecer tanto aqui, como o mercado estruturar para queda a partir desse ponto, ou pode acontecer mais acima. Então a gente pode ter uma correção aqui para buscar, ou o mercado ele pode estruturar mais acima para buscar a correção. Mas fato é que ele, uma hora ele tem que corrigir, tá? O mercado ele não sobe reto, como por exemplo aqui, tá? A gente teve uma movimentação, capturou a liquidez, mandou para cima, ó, acumulação, uma correção, capturou a liquidez, mandou para cima. Aqui novamente, acumulação, captura de liquidez com esse movimento de queda. Então, assim, a gente no mercado observa justamente essas movimentações, que são as movimentações de impulsão, retração e continuação. Então, a tendência após uma break of structure é ter um movimento de correção para a continuação ou para a reversão de movimento, ok? Então, o que eu esperaria para achar o SD antes de fazer uma compra, principalmente para um cenário de all-time high, que é muito difícil você achar o topo, né? Que não é porque ele subiu muito, mas que não é porque ele subiu muito que ele não possa subir mais, assim. Mas assim, a ideia aqui principalmente é que a gente possa ver, tá, um movimento de correção. Inclusive aqui, ó, a gente tem bastante liquidez presa, tanto nesses fundos aqui, ó, esses fundos aqui pra gente, XAUSD, é liquidez preso, liquidez dos compradores nesse ponto, e a gente também tem muita liquidez aqui nessa região acima, tá? Nesse range aqui, a gente também tem liquidez. Então, a gente tem liquidez de comprador, liquidez de vendedor. O que a gente pode ver em XAUSD? A gente pode ver, inclusive, uma captura inicial aqui com movimento de alta dessa liquidez aqui de mercado, para aí sim ver uma estruturação para a queda, vindo capturar a liquidez aqui, ó, dos compradores nesse ponto, e aí, a partir da formação da estrutura dentro
dessa região de supply, que inclusive a gente pode até puxar aqui, ó, com esse candle também, que é um display não, de demanda, perdão. Esse ponto desse candle aqui, que é uma região de demanda também de 15 minutos, ou seja, uma mais filtrada, né? Então, o que é que a gente pode ter? A gente pode ter a captura de liquidez desse topo, uma estruturação para a queda, e aí, a depender da movimentação do ativo dentro dessa região de demanda, a gente possa ter uma valorização para a continuação do movimento de alta em ouro, tá? Então isso aqui é praticamente o que eu enxergo para achar o USD. E aí é o que eu digo, não espere, não precisa só esperar o preço chegar à região de demanda para você efetuar uma compra. Você pode ir em direção às regiões de demanda, em direção às regiões de oferta, porque elas funcionam no mercado como ímãs, tá? Ímãs, tem muito dinheiro preso aqui nesse ponto e o mercado quer lançar esse dinheiro para lá, ok?